Olá, hoje vamos falar sobre os artigos definidos da língua portuguesa. Então, os artigos definidos em português são 4, o, a, os, as, e é necessário combinar, então, com a palavra que vem na sequência. Então, se a palavra que segue o substantivo for uma palavra feminina, então eu vou usar a, se for masculina, o. Se for singular, o a, e se for plural, então os as. É necessário observar, então, o gênero e o número das palavras que seguem. Bem, a regra geral do uso dos artigos em português é, então, combinando, com o gênero, de um modo geral, nós vamos ter palavras como carro. Então, observem que essa palavra terminou com o, então uma palavra masculina, o carro. Casa, termina com a, então a casa. Essa é uma regra para muitas palavras, mas não é assim para todas. Existem várias exceções e existem outros casos que nós vamos ver aqui na sequência, certo? Então observem que em inglês existe apenas um artigo, que é o the, como nesse caso aqui as traduções, mas em português nós temos 4 artigos e sempre é necessário, então, combiná-los. Bom, vamos ver então alguns casos, algumas, talvez, exceções, alguns casos especiais do uso de artigos. Então, as palavras terminadas em ão, a, o, e esse sinal que tem em cima do a significa tio, então a, tio e o, então ão. As palavras que terminam com ão podem ser tanto femininas, tanto masculinas. Observem essas palavras que nós colocamos aqui: comunicação, informação, conexão e produção. Nós temos aqui, então, 4 palavras que são substantivos, podemos chamar também de substantivos, e essas palavras são femininas. Vejam que é a comunicação, a informação, a conexão e a produção. Essas 4 palavras são substantivos que nós chamamos como substantivos assim abstratos. Eles não estão se referindo a alguma coisa que é concreta, material, mas veja, a comunicação é uma ideia mais abstrata de um significado, né? A produção, a informação. Então, nesse caso, palavras dentro dessa característica são palavras femininas. Agora observem aqui que também temos palavras com ão, são 3 palavras, né? Coração, macarrão e portão. Então vejam, essas 3 palavras são masculinas: o coração, o macarrão, o portão. Essas 3 palavras fazem referência a coisas, digamos, mais materiais, que nós conseguimos observar um formato específico. Tem o coração, o macarrão, que é como espaguete, né? Macarrão, e o portão é o portão para entrar na casa, o portão para entrar no terreno da casa, né? Então existe uma relação mais material, né? Do que pensar em a informação, é um conceito muito mais amplo, mais aberto, né? Tá bem? Então aqui é uma dica para vocês quando usar o artigo com palavras terminadas em ão. Muito bem, vamos seguir. Observem que palavras terminadas com e, elas podem ser tanto masculinas quanto femininas. Temos que estudar, não tem outro jeito, tem que estudar. Aqui é difícil ter uma regra, pelo menos não conseguimos até agora encontrar uma regra, né? Mas observem aqui alguns exemplos. O leite, o dente, o continente, a semente, a mente e a lente. Então são palavras terminadas com e que podem ser tanto masculinas quanto femininas, tá? Aqui nós estamos dando apenas alguns exemplos, claro que existem muito mais. Observem as palavras terminadas com a letra L, como papel. Há uma tendência na língua portuguesa das palavras terminadas com L serem palavras masculinas. Boa parte delas são palavras masculinas, como o papel, o jornal, o anzol, o farol, o sol e o perfil.
Observaram a minha pronúncia da letra L no final das palavras? Em português, o português brasileiro, a letra L no final das palavras tem uma pronúncia semelhante a U. Então vejam papel, certo? Jornal, tudo bem? Seguindo, então, temos aqui as palavras terminadas com agem. Muita atenção com essas palavrinhas terminadas com agem. Então, é o caso de viagem, mensagem e paisagem. Essas palavras são femininas em português. Então, a viagem, a mensagem, a paisagem, certo? Observem que em outras línguas neolatinas, por exemplo, o italiano, essas palavras são masculinas. Em italiano, por exemplo, se diz il viaggio, il messaggio, il paesaggio. São palavras masculinas, mas em português são palavras femininas. Então, muita atenção com essas palavras, tá? Ainda temos as palavras terminadas com oma, que são palavras de origem grega, né? Essas palavras, embora terminam com a letra A, são palavras masculinas. O idioma, o cromossoma. Vejam que curioso, né? Muito curioso isso. Palavras terminadas em ema. Então, o tema, o problema, o emblema. Tudo bem? Certo? Agora vamos ver um caso um pouquinho diferente, tá? Que são as palavras terminadas com ista. Essas palavras são comuns de dois gêneros, significa que elas podem ser tanto masculinas quanto femininas, depende do contexto que vocês estão usando. Então, a palavra jornalista, eu vou dizer o jornalista ou a jornalista. Pode ser as duas, tá? Artista, o artista, a artista, tá bem? Lá nos exercícios desta aula vocês vão encontrar muitos outros exemplos dessas palavras aqui, tá bem? Outras palavras que também têm aí dois gêneros, né? É o exemplo de colega, e então o colega, a colega, o estudante, a estudante. É uma única palavra, mas que pode ser usado tanto com o, tanto com a, com os artigos aí o e a, tá bem? Vejam só aqui então, artigos definidos. Então observamos que os artigos definidos, como o nome diz, definido, eles definem, eles classificam, eles especificam alguma coisa, né? Então, o carro, você sabe que é o carro que nós estamos apontando ou no contexto sabemos que é um determinado carro, né? Então vejam aqui, nós temos dois exemplos, porque os artigos em português, às vezes nós precisamos usar o artigo e às vezes não é necessário usar o artigo. Ah, professora, mas como que eu vou saber quando que usa e quando que não usa artigo? Bom, vamos lá, pessoal, vamos ver aqui o exemplo. Vejam só, eu falo português. E vejam o segundo exemplo, eu falo o português do Brasil. Vejam que aqui eu não usei artigo em frente à palavra português, mas no segundo exemplo tem o português do Brasil, porque é um português específico ou uma característica específica, então, da língua, eu quis especificar. Então, eu uso o porque depois eu tenho como uma explicação, ou um adjetivo, enfim, ou uma definição do que é essa palavra, certo? Muito bem, vamos para o último exemplo então, tá? Então, o uso dos artigos definidos, vejam, eu como feijão todos os dias. Eu como feijão. É comum, né? No Brasil nós comemos feijão quase todos os dias, feijão e arroz, né? Então, eu como feijão todos os dias. Vejam que eu não especifiquei o tipo do feijão, eu simplesmente, eu como feijão, qualquer um. Neste momento, enquanto eu estou falando, para mim pode ser qualquer um, não é necessário especificar. Mas vejam no segundo exemplo como eu coloquei o artigo, porque eu precisei especificar, é necessário especificar. Então, eu como o feijão da Dona Ana às vezes. Então, é um feijão específico, um feijão
que tem a Dona Ana, é uma pessoa, uma senhora que prepara um feijão muito gostoso, muito especial. Então eu como o feijão da Dona Ana. Então é um em especial. Por isso é necessário usar o artigo o. Tá bem? Ficamos por aqui então, pessoal. Terminamos com essa aula. Vejo vocês na próxima aula.